Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. Olá, Veri, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje para falar do capítulo 10, dando continuidade à conversa que André Luiz estava tendo com Lísias enquanto passeava pela colônia de Nosso Lar. E no episódio passado, no capítulo passado, André Luiz se interessa pela questão do abastecimento da colônia. Então, Lísias fala sobre alimentação espiritual, a crise sociopolítica que Nosso Lar viveu durante uns 30 anos aproximadamente com relação a isso, e que acabou culminando com toda a colônia, assistidos e trabalhadores, entendendo que uma alimentação mais grosseira, mais material, muito semelhante à terra, não era necessária, né? Já que eles estavam aí no plano espiritual, uma alimentação mais sutil seria o suficiente para manter os níveis de energia dos espíritos para que eles pudessem, né, continuar com suas atividades no plano espiritual. Nós falamos sobre isso no nosso episódio passado. Nesse episódio, Lísias decide levar André Luiz ao reservatório de água de Nosso Lar, né, lá que fica no chamado Bosque das Águas. E aí eu queria passar a bola para a Veri agora, para que a Veri pudesse explicar como é que funciona essa questão da água no plano espiritual. Ela tem a mesma importância que tem aqui na Terra? Será que nós na Terra vemos a água com a mesma importância que os espíritos no plano espiritual veem? Como é que é essa questão? Veri, fica com você. Pois é, Rodrigo, então, é o que o André Luiz vem trazer para a gente, exatamente a falta nossa de consciência com relação à água, né? Porque lá a água é tida como um elemento extraordinário, muito importante, né? De consistência bem mais fluídica, bem mais sutil, ela carreia as energias necessárias para a manutenção do equilíbrio de toda a colônia. Então, assim, ela é um elemento importante, tanto de abastecimento, no sentido de limpeza, de cuidados essenciais, como também da parte de alimentação espiritual. Então, assim, a água é, sim, um elemento muito importante de manutenção da vida. Veri, Infelizmente, aqui Veri, na Terra, a gente... só nessa lista aí, você falou da limpeza, alimentação e também para efeitos curativos. Eles listam isso também, né, Sim, dessa parte fundamental que a água tem lá. isso, verdade, Rodrigo. Não podemos deixar Isso. passar. Não, ainda mais essa, né? Ainda mais essa, né? Se o André Luiz está lá por isso, porque ele precisa de determinados cuidados, precisou de determinados cuidados, a água certamente foi fundamental para ele. E é tão interessante que, partindo até desse gancho, é que nós temos, assim, o hábito, né, as casas espíritas têm o hábito de fluidificar a água, né, Sim. para trazer aquele recurso benéfico para o nosso corpo espiritual e físico. Então, nesse sentido, ele vai explicar a importância da água, porque ela é um elemento de absorção de princípios mentais, né, de matéria mental. E ele lá na colônia é tão importante que quem cuida isso é o ministério mais elevado, né, que é o da união divina, que faz lá a fluidificação da água, que vai passar por toda a colônia, né, e vai ser, vamos dizer assim, vai terminar por ser diluída no rumo à terra. Nós imaginamos que seja assim, Veri, mais ou menos. como é que você vê a Oi. questão? Ele fala, o Lísias explica, o André Luiz fica impressionado com a importância que a água tem, né? E principalmente quando o Lísias explica isso, de que é o ministério mais importante, os espíritos mais elevados espiritualmente, que são os responsáveis por mexer com algo um pouco mais material, digamos assim, no plano espiritual, que é a água, né? Que é a limpeza, a purificação da água, que depois vai para cada setor diferenciado, vai trabalhar magneticamente, fluidicamente a água, para que elas transformem em remédio para os hospitais de Nosso Lar, que elas transformem em alimentação, do abastecimento de todos, Alimento. enfim. Mas o Lízias chama atenção para algo que eu achei bem interessante, que é a questão da água aqui, a água lá e a água aqui na Terra, de que ela absorve as características mentais de quem está no ambiente. Ou seja, a água da sua casa, a água que você Uhum. consome para beber, para limpar, para cozinhar, enfim, ela absorve as características mentais dos moradores da casa. Como é que é essa questão? Pois é, ela como elemento sutil, ela
olha que coisa mais importante, né, Rodrigo? Se ela absorve essa matéria mental dos moradores da casa, importante se torna que nós tomemos cuidado com a água que nós vamos utilizar, Claro. porque ela se torna tanto, ela vai carrear saúde ou vai carrear doença, né? Ela vai carregar o equilíbrio, ela vai carregar o desequilíbrio. Então, assim, como é que a gente pensa nisso? A gente pensa nisso como manutenção de um equilíbrio da nossa casa. Então, uma casa que vive em prece, uma casa organizada, os moradores que não gritam, não falam palavrões, Não discutem entre conversas, si, né? É mais não relacionamentos discussão. harmônicos, né? Isso, né? Discussões, todas as coisas que são negativas vão impregnar, segundo os espíritos, vão impregnar a água da sua casa, né? Então, assim, e eu sempre tive isso, eu não gosto de comer a comida de quem prepara xingando, né, brigando, vai cozinhar de mau gosto, de mau grado, né? Porque no fundo, tudo que nós tocamos, nós impregnamos com as nossas energias, Veria daí que né? vem aquela expressão de quem cozinha com amor faz uma comida melhor? Deve ser dessa ideia, né? Com certeza, e às vezes nem tem a noção de quanto é o benefício de quem cozinha com amor, né? Quantas, vamos dizer assim, quantas doenças da alma não são curadas quando você troca uma energia negativa por uma positiva, né? Porque você quer perguntar? Eu Um ia dos grandes concluir. Me veio uma pergunta à cabeça, eu vou fazer um comentário. Pode concluir. uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes dos ensinamentos que trazem, que Kardec coloca para a gente na Gênese é esse, a substituição de uma molécula malsã por uma benéfica, ou seja, de um fluido ruim por um bom. Né? O que eu ia comentar é o seguinte: essa parte da água absorver as características mentais dos moradores da casa me fez surgir uma ideia. André Luiz está lá no reservatório de água de nosso lar, reservatório reservatório, inclusive, que é quem distribui a água para os vários setores da colônia, enfim. O que eu O refleti, bosque das águas. isso, famoso Bosque das Águas, local lindo onde os amantes vão lá, né, Lindo. trocar juras de amor para as questões de reencarnação e tal. O capítulo não entra muito nisso, vai ser falado mais no futuro. Mas o que me veio à mente é a importância que as pessoas que trabalham aqui na Terra, vamos falar da Terra, as pessoas que trabalham aqui na Terra, nos grandes reservatórios, nas companhias de abastecimento de água dos estados, das cidades, enfim, né, que purificam a água e depois distribuem a água para as cidades, para os mais diferentes bairros, mais diferentes localidades, a importância que tem o estado mental das pessoas que trabalham nesses locais. Isso me veio à cabeça. E pode parecer muita abstração, mas eu acho que faz um pouco de sentido, não faz? Com certeza, com certeza. É, a gente ainda vai falar, né, que tudo feito com amor, né, com amor elevado. E se a gente pensar o quanto é importante na manutenção da saúde do nosso corpo uma água limpa, uma água pura, uma água bem tratada, né? E aí a gente vê com muita. Eu penso que se você tem amor por aquilo que você cuida, você oferece o melhor. Então, a população deveria sim receber a melhor água, né? Pelo menos a melhor água, já que falta tanta coisa. E como você falou, aqueles que cuidam, e aí a gente parte exatamente desse princípio do que os espíritos disseram, que a água carreia. A questão mental daqueles que cuidam, então, meu amigo, com certeza esses cuidadores das águas que são distribuídas a todos deve ter, sim, de certa forma, o fluido desse pessoal. Né? E aí eu te pergunto o seguinte: se os fluidos vêm, a gente não tem como controlar isso. Isso serve também para um comentário adicional às questões de água mineral, né? Aqueles galões grandes de água de 20 litros, enfim, eu acho que o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma. A gente não tem como fugir, nós não temos como controlar que características mentais outra pessoa tem. A gente pode controlar as nossas, ajudar a controlar de quem mora com a gente, né? Mantendo os relacionamentos bons, boas conversas, enfim, leituras edificantes, né? Uma família baseada em princípios
morais elevados, enfim, isso tudo ajuda que você ajude a construir no seu ambiente um padrão mental mais elevado. Mas quando a gente não consegue controlar, partindo do princípio que isso realmente acontece, esses fluidos das pessoas que trabalham nessas empresas acabam indo para a água que nós vamos consumir como destinatários finais, eu fiquei me perguntando como se proteger de eventuais fluidos deletérios, negativos, que possam, que venham ali impregnados de coisa ruim. E o que me veio à cabeça, eu queria saber a sua opinião, que inclusive seria uma oportunidade de estar sempre se lembrando de elevar um pensamento aos céus, à divindade, a Deus, em agradecimento. Então, toda vez que você vai beber um copo d'água, por exemplo, você, em primeiro lugar, agradecer pela possibilidade de ter uma água limpa, uma água potável para beber, enquanto milhões de pessoas no mundo não têm acesso. Não Não tem. tem acesso nem à água, e quando tem acesso a uma água de baixa qualidade, péssima para a saúde. Então, essa elevação de um pensamento, eu acho que talvez já seria suficiente para que você, nesse intuito benéfico, já transmitisse à água que você vai consumir ali alguns fluidos mais positivos. Você acha que faz sentido? Faz muito sentido. E você falando, eu me lembrei de uma passagem do livro do André Luiz, não do Nosso Lar, em que ele vai falar não da água, ele vai falar do alimento. Porque toda vez que eu trago alguma coisa da rua, eu já tenho o hábito de pedir a Deus que proteja tudo que eu trago, né? Especialmente se é alimento. Ou então eu já faço logo uma mentalização, já faço uma prece, Senhor, proteja tudo que a gente vai ingerir, porque isso é tão sério, isso é tão real, que o André Luiz traz um caso assim. Eu não me lembro bem da cena toda, mas é assim: tem uma fruta em cima da mesa e entram dois espíritos na casa, desprotegida, dois espíritos inferiores, e vêm e comem a banana. Me lembro que é banana. Então, eles comem a energia vital daquela fruta. E aí sobra o quê para os donos da casa? Sobra a massa, porque a energia boa os espíritos carregaram. Então, se a gente olha só, né? Se a gente for pensar, quanta coisa a gente tem que tomar cuidado. E a casa nossa tem que estar, sim, com proteção da prece. Tem que estar, sim, protegida com uma energias boas, de músicas elevadas, boas, né? De alto astral, de coisas positivas, porque tudo é fluido nesse mundo, tudo é energia Tudo é nesse mundo, energia, tudo é energia, isso que eu ia falar tudo é agora. energia. E às vezes pode parecer um pouco trabalhoso, Como você falou, olha quanta coisa a gente tem que ter cuidado. Isso pode assustar quem está assistindo a gente, mas é simples e é difícil, vamos dizer assim. É simples porque a receita do bolo é simples. Você tem que manter suas vibrações sempre elevadas. Você tem que evitar tudo aquilo que você mencionou antes, É, eu não vou dizer evitar, mas vamos trabalhar aqui com a ideia do que você deve nutrir na sua casa. São os bons relacionamentos, boas conversas, os bons assuntos. Bons pensamentos, Como? bons pensamentos. Bons pensamentos, Tá sempre, como é que eu vou dizer? Eu vou colocar essa ideia de com a prece em dia, Você está sempre se lembrando de elevar seu pensamento a Deus num agradecimento, enfim, num pedido de proteção à sua casa, à sua família, mas de uma maneira geral é manter o seu padrão vibratório elevado. A receita é simples, fazer isso pode ser difícil. Então pode ser muito trabalhoso de fazer muitas coisas, atentar para muita coisa, mas na verdade manter o padrão vibratório elevado vai dar conta disso tudo, teoricamente. Dentro da sua casa, uma proteção na sua casa, os alimentos que você vai ingerir, essa sua dica prática é interessantíssima, de pedir para proteger, para abençoar o alimento, para proteger e abençoar a sua casa, o seu trajeto até o seu local de trabalho, o seu próprio local de trabalho, e assim vai. Então, a receita é simples e também não é, Não é, eu acho que não é trabalhoso, a dificuldade Não, está a não é. gente a dificuldade está em lidar com as emoções, os pensamentos negativos e tudo que vão tomando conta da gente, com os estímulos externos que a gente vai recebendo, com os nossos próprios conteúdos internos. A dificuldade está aí, mas em si a receita não é lá muito difícil, Faça isso. A dificuldade está em colocar isso em prática 100% do tempo. Natural que a gente tenha uns tropeços no meio do caminho. E assim, quando a gente fala em manter o padrão, porque às vezes pode pensar assim, nossa, eu não vou conseguir manter um padrão alto, né, de vibração.
mas busca o equilíbrio. Se você está nervoso, tenta relaxar, né? É não transformar do seu dia um tormento, né? Porque quem que vai impedir as coisas de acontecerem durante o dia? Não tem como, né? O ideal é que nós tenhamos um certo, vamos dizer assim, hábito de nos desequilibrou, vamos voltar ao equilíbrio. Vamos fazer uma prece, vamos acalmar, né? Vamos tentar manter um certo nível de equilíbrio. Se a gente já conseguiu o equilíbrio, o padrão vibratório já vai agradecer, já vai estar numa situação boa. Quando Jesus disse, e isso eu gosto muito de falar, quando Jesus disse que nós fizéssemos orar e vigiar incessantemente para não cairmos em tentação, a gente fica pensando, nossa, mas vai ser uma ladainha o dia inteiro, lá, 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 lá. Não, é exatamente a mudança no nosso pensamento. Ninguém fica rezando o dia inteiro, por assim dizer. Mas se você vive de uma forma de gratidão, nessa tentativa de equilíbrio, de não entrar em discussão, você já está em prece. Porque o que é a prece? Senão uma busca de equilíbrio, né? Um relaxamento, um respirar melhor para que as coisas fluam menos negativamente, né? Veri, esse seu comentário do orar e vigiar, eu entendo o vigiar como um estado de alerta. Um estado de Sim, alerta no seguinte sentido: não tem como a gente evitar que algumas coisas negativas, ruins, aconteça. aconteçam na nossa vida. O que eu tenho como controlar é como eu reajo a isso. Então, Isso. esse vigiar é um estado de alerta para as formas como eu reajo às coisas da vida, às vicissitudes da vida, às dificuldades, aos obstáculos, às pedras no caminho. Então, é perceber que, nossa, isso que aconteceu está me tirando do sério, está me subindo uma raiva, está me subindo uma ansiedade, está me subindo uma. Eu quero explodir, eu quero bater em alguém, eu quero jogar o carro para cima de quem me fechou. É perceber isso e voltar ao controle, dizer, não, calma. Aí Volta, 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 vai pro volta. você sai do vigiar e vai pro orar e calma, não, deixa passar, não é assim, isso não sou eu, não vou me deixar tomar por essa emoção, não vou deixar esse sentimento tomar conta de mim, e às vezes uma pequena coisa, como você falou, acabar com o meu dia, né, fazer com que o meu dia, enfim, quando acaba com o meu dia, geralmente, acaba ou estraga o dia de quem está perto de mim, e aí é uma Sim, bola você de leva tudo para casa, você impregna a sua casa, você aborrece os seus companheiros, seu filho, tudo. Olha que bola de neve, se a gente pudesse enxergar, né, os frutos que a gente carrega junto com esses sentimentos. E exatamente. vai tudo para a água, né, segundo os espíritos. Depois você vai beber, vai se alimentar disso, olha. Aí vai doer o estômago, vai dar, nossa, eu não sei porque eu tô tonto, não é, mas olha o que você comeu, né? Eri, delícia a nossa conversa de hoje. Queria te agradecer mais uma vez, deixar aqui a oportunidade para você se despedir dos nossos seguidores. Boa, bom, boa noite não posso, Boa né? noite. Então, O assim, pessoal já descobriu que a gente está gravando à noite. à noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. O horário que você estiver assistindo está valendo. Até a próxima, até o próximo capítulo. Vamos continuar lendo esse livro, é muito legal, muito gostoso e traz para a gente bons ensinamentos. Beleza, Veri. Te agradeço a sua participação aqui comigo, agradeço os nossos seguidores, as nossas seguidoras e faço o convite para continuarem acompanhando essa série de vídeos do programa Aprendendo com André Luiz. Vocês estão vendo aqui que a gente consegue, a gente pelo menos tenta, né? Tirar os conhecimentos, as informações que estão ali, capítulo a capítulo, e trazer um pouquinho para a nossa vida prática, né? Afinal de contas, é isso que a doutrina quer da gente, que a gente pegue o que está aí na teoria e aplique na prática. Então, refletir, trocar ideia, tirar dúvidas, é um dos objetivos aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixe seu comentário aqui com a gente, tanto no Instagram, nosso canal do YouTube, vai ser um prazer para a gente poder responder, tá? E poder contar com essa interação de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.